Isabela ajustou o colarinho da blusa pela quinta vez, enquanto subia as escadas do edifício comercial. O elevador, evidentemente, havia escolhido aquele dia para quebrar. Seus sapatos de segunda mão, comprados em um brechó no centro de São Paulo, apertavam seus dedos a cada degrau. Já era a terceira entrevista da semana, e as outras duas não tinham dado em nada. Aos 26 anos, Isabela carregava mais do que a pasta de portfólio surrada. Carregava também o peso de manter sozinha o pequeno apartamento alugado na periferia, as contas atrasadas e o sonho persistente de se firmar como diretora de arte. Havia saído de Curitiba há apenas 2 meses, abandonando um relacionamento abusivo e uma vida que não era mais dela. Chegou ao 15º andar ofegante, o suor escorrendo pelas têmporas apesar do ar frio de maio. A recepcionista da agência de publicidade lançou-lhe um olhar de desaprovação ao verificar o relógio. Você está 20 minutos atrasada. O Sr. Mendes não gosta de atrasos. Desculpe, murmurou Isabela, tentando recuperar o fôlego. O elevador está quebrado e eu vim do extremo sul da cidade. A mulher apenas apontou para as cadeiras da recepção. Aguarde, vou verificar se ele ainda vai te atender. Do outro lado do andar, em um escritório espaçoso com vista para a Avenida Paulista, Leonardo Mendes riscava furiosamente um storyboard apresentado mais cedo. Aos 38 anos, era conhecido no mercado publicitário como o cirurgião, pela precisão com que dissecava ideias e eliminava projetos medíocres. O blazer italiano descansava no encosto da cadeira de design, enquanto ele girava a caneta importada entre os dedos. Camila, cancele a próxima entrevista. Não estou com paciência para ver mais um portfólio repleto de conceitos batidos, falou ao telefone, sem tirar os olhos dos papéis sobre a mesa. A sala refletia o sucesso que havia conquistado. Prêmios enfileirados, móveis minimalistas caros e uma vista privilegiada da cidade que ele dominava profissionalmente. Tudo ali falava de poder, influência e solidão disfarçada de independência. No corredor, Isabela recebeu a notícia como um soco no estômago. Sinto muito, o Sr. Mendes não poderá recebê-la hoje, informou a recepcionista, mal erguendo os olhos. Você pode deixar seu portfólio, mas não garantimos retorno. Isabela assentiu, deixando o envelope na mesa. Sem chance de mostrar seu trabalho pessoalmente, sabia que suas chances eram praticamente nulas. Caminhou em direção ao elevador, apenas para lembrar que estava quebrado. As escadas pareciam intermináveis na descida. No 5º andar, a visão escureceu. O cansaço das noites mal dormidas, a alimentação precária dos últimos dias e a decepção foram demais. Isabela sentiu as pernas cederem antes de desmaiar, caindo alguns degraus abaixo. Camila, a assistente executiva de Leonardo, descia para seu intervalo quando encontrou Isabela desacordada na escadaria. Socorro! Tem alguém caído aqui! Do último andar, Leonardo ouviu o alvoroço. Por impulso, saiu de sua sala e se debruçou sobre o vão da escada. A cena da jovem deitada nos degraus, com papéis espalhados ao seu redor, provocou nele uma inquietação inexplicável. O que aconteceu? Gritou descendo rapidamente. A candidata da entrevista desmaiou, explicou Camila, tentando acordar Isabela. Acho que ela não está se alimentando direito. Leonardo sentiu um nó na garganta. Traga água e açúcar e chame o segurança para ajudar. Enquanto aguardavam, Leonardo notou alguns desenhos que haviam escapado da pasta. Eram esboços de campanhas com um traço diferente, uma abordagem que ele raramente via. Quando o segurança chegou, Isabela começava a despertar, confusa e envergonhada. Desculpe. Eu não sei o que aconteceu, murmurou tentando se levantar. Leonardo recolheu os papéis lendo o nome no currículo. Isabela Martins. Algo naquele nome lhe pareceu familiar. Ao folhear rapidamente o portfólio, reconheceu o estilo. Você não é de São Paulo, é? Perguntou subitamente interessado. Não, vim de Curitiba há pouco tempo, respondeu ela, ainda atordoada. Leonardo ficou pálido. Agora lembrava onde havia visto aquele trabalho antes. 3 anos atrás, quando presidia o júri de um concurso nacional, havia pessoalmente vetado o nome dela de uma lista de finalistas, por motivos que nada tinham a ver com seu talento.
O destino havia acabado de cruzar seus caminhos, e nem Isabela nem Leonardo estavam preparados para o que viria a seguir. É apenas curiosidade profissional, insistiu Leonardo no dia seguinte, enquanto observava Isabela assinar o contrato de estágio não remunerado. Seu trabalho tem potencial, mas precisa de orientação. Isabela mordeu o lábio inferior, hesitante. A oferta era menos do que esperava, mas era uma porta entreaberta na renomada agência Mendes em Associados. Depois do episódio humilhante na escada, qualquer oportunidade parecia um milagre. Vou fazer o meu melhor, respondeu, segurando a caneta com mais firmeza do que o necessário. O que Leonardo não sabia é que ela havia passado a noite no pronto-socorro, tratando a leve concussão da queda e a desidratação severa que causara o desmaio. Camila observava a cena da porta com expressão indecifrável. Quando Leonardo saiu, aproximou-se de Isabela. Você tem onde ficar? Tenho um aluguel, mas... Isabela hesitou. Estou pensando em desistir dele. É longe demais e caro para um estágio sem remuneração. Pode ficar no meu sofá por alguns dias, ofereceu Camila, surpreendendo a si mesma, até encontrar algo mais próximo. O apartamento de Camila, um kitnet no Bexiga, tornou-se o refúgio temporário de Isabela. As duas mal se conheciam, mas desenvolveram uma rotina simples de compartilhamento. Isabela cozinhava, Camila lavava a louça. Dividiam o café da manhã em silêncio, cada uma absorta em seus próprios pensamentos. Após uma semana, Isabela encontrou um quarto de pensão a 15 minutos a pé da agência. O local era minúsculo, com uma cama de solteiro, um criado mudo e um pequeno armário. O banheiro era compartilhado com outras 3 moradoras, todas na casa dos 20 anos, todas tentando sobreviver na cidade grande. Na agência, Isabela trabalhava mais do que qualquer estagiário remunerado. Chegava cedo e saía tarde, dedicando-se a cada tarefa com uma intensidade que não passava despercebida. Sua mesa ficava em um canto da sala dos designers júnior, onde ela tinha pouco espaço, mas aproveitava cada centímetro. Você não precisa ficar até tão tarde, comentou um dos designers certa noite, enquanto todos arrumavam suas coisas para ir embora. O Leonardo nem vai notar. Não estou fazendo isso por ele, respondeu Isabela sem tirar os olhos da tela. Estou fazendo por mim. O que ela não sabia era que Leonardo notava. Da janela de seu escritório, ele podia ver a luz da estação de trabalho dela acesa, quando todas as outras já estavam apagadas. Às vezes, passava pelo corredor e a observava trabalhando, absorta em seu mundo de linhas e cores. Algo naquela dedicação o fascinava e incomodava ao mesmo tempo. Nas raras ocasiões em que precisavam interagir diretamente, Leonardo mantinha uma distância profissional quase fria. Entregava feedbacks por e-mail ou através de outros designers. Porém, secretamente, arquivava cada trabalho dela em uma pasta específica em seu computador. Camila percebeu essa dinâmica estranha. Por que você evita falar com ela? Perguntou um dia, entrando sem bater na sala de Leonardo. Não estou evitando ninguém, respondeu ele, fechando rapidamente a pasta de arquivos. Apenas delegando como sempre fiz. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra, ironizou Camila, colocando mais relatórios sobre a mesa dele. A verdade é que Leonardo não sabia explicar seu próprio comportamento. Havia algo em Isabela que o fazia lembrar de coisas que preferia manter enterradas. Talvez fosse o olhar determinado, a forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada, ou simplesmente o fato de que ela parecia autêntica em um mundo que ele sabia ser feito de aparências. No final do primeiro mês, Isabela entregou um conceito para um cliente pequeno da agência. Era um trabalho que ninguém queria, uma loja de materiais de construção que precisava de um reposicionamento de marca, mas tinha orçamento limitado. Isso é surpreendente, admitiu o diretor de criação após sua apresentação simples, mas eficaz. Leonardo precisa ver isso. E Leonardo viu. Na reunião seguinte com o cliente, ele apresentou pessoalmente a proposta de Isabela, sem mencionar que a ideia vinha da estagiária não remunerada. O cliente adorou, e o projeto foi aprovado com mínimas alterações. Naquela tarde, Isabela recebeu um envelope na sua mesa. Dentro, havia um cartão do banco com seu nome
e uma nota manuscrita. Mérito reconhecido. A partir de agora, seu estágio passa a ser remunerado. LM. Sem alarde, sem conversa, sem reconhecimento público. Apenas aquele gesto que misturava justiça tardia com uma estranha relutância em estabelecer qualquer conexão pessoal. Na semana seguinte, Isabela foi transferida para a equipe principal de criação. Seu canto isolado foi substituído por uma estação de trabalho próxima aos designers seniores. Seu talento começava a ser notado por outros, mas Leonardo continuava a observá-la apenas de longe, como quem admira um quadro através de uma vitrine, com desejo, mas sem ousar tocar. Camila, que no início havia acolhido Isabela por pura solidariedade, começou a sentir um incômodo crescente com a situação. Havia algo na história que ela conhecia, mas Isabela desconhecia, algo que ligava o destino dos três de maneira insuspeitada. O projeto de reposicionamento da marca Mendes em Associados surgiu como um relâmpago numa reunião de diretoria. A agência, apesar do prestígio, estava perdendo espaço para concorrentes mais jovens e dinâmicos. Precisamos de sangue novo nesse projeto, declarou o diretor financeiro. Alguém que enxergue além do que nos tornamos. Todos os olhares se voltaram para Leonardo, que permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de pronunciar o nome que ninguém esperava: Isabela Martins. Foi assim que, 3 meses após seu início como estagiária, Isabela se viu trabalhando diretamente com Leonardo pela primeira vez. A sala de reuniões no 20º andar tornou-se o campo neutro onde ambos se encontravam diariamente, cercados por quadros brancos cobertos de anotações e esboços. Este conceito não funciona, apontou Leonardo, riscando um dos desenhos. Estamos tentando mostrar evolução, não revolução. Isabela respirou fundo. Discordo. A agência precisa de uma ruptura com seu passado, não apenas uma reforma de fachada. O silêncio que se seguiu fez todos os presentes prenderem a respiração. Ninguém confrontava Leonardo Mendes. Ninguém. Para surpresa geral, ele sorriu levemente. Continue. Uma parceria improvável começou a florescer entre eles. Cuidadosa e profissional, mas inegavelmente produtiva. Leonardo, sempre reservado, começava a baixar lentamente suas barreiras na presença dela. Isabela, por sua vez, sentia-se valorizada profissionalmente como nunca antes. Numa noite de trabalho estendido, quando apenas os dois permaneciam no escritório, a barreira pessoal finalmente começou a ruir. Por que publicidade? Perguntou ele, enquanto dividiam uma pizza pedida às pressas. Isabela hesitou antes de responder. Porque palavras e imagens podem mudar percepções, podem transformar como nos vemos e como vemos o mundo. Ela fez uma pausa. E você? Por que um império se não tem herdeiros? A pergunta atingiu Leonardo como um golpe físico. Seu rosto endureceu momentaneamente, antes de assumir uma expressão que Isabela nunca havia visto. Vulnerabilidade. Tinha uma noiva. Ana. Ela era fotógrafa. As palavras saíam com dificuldade. Sofreu um acidente há 5 anos, voltando de um ensaio fotográfico. Sinto muito, murmurou Isabela, arrependida da pergunta. O pior não foi perder Ana, continuou ele, como se uma comporta tivesse sido aberta. Foi saber que poderia ter evitado. Era para eu ter ido buscá-la naquele dia. O silêncio pairou entre eles por alguns minutos. Culpa é um peso que não te deixa avançar, disse finalmente Isabela. Acredite, eu sei disso. Algo na forma como ela disse aquelas palavras fez Leonardo perceber que não era apenas empatia, era experiência vivida. Ele quis perguntar mais, mas o momento foi interrompido pelo celular de Isabela. A tela iluminada mostrava o nome Tiago e uma expressão de desconforto cruzou o rosto dela enquanto rejeitava a chamada. Alguém importante? Perguntou Leonardo. Alguém do passado que ainda não entendeu o que é passado, respondeu ela secamente. No dia seguinte, Camila estava notavelmente fria com Isabela. Os cumprimentos matinais foram substituídos por acenos distantes, e as conversas durante o almoço tornaram-se monossilábicas. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Isabela, encontrando Camila na copa. Não sei. Você me diz, respondeu Camila, mexendo o café com mais força que o necessário.
Estão comentando sobre você e Leonardo trabalhando até tarde. Estamos trabalhando em um projeto, Camila. Só isso. Claro. O tom irônico era evidente. Só tenha cuidado. Leonardo não é quem você pensa que é. Antes que Isabela pudesse questionar, Camila saiu da copa, deixando-a confusa e levemente irritada com a insinuação. As semanas seguintes trouxeram mais momentos de proximidade entre Isabela e Leonardo. Durante as longas sessões de trabalho, ele começou a compartilhar mais sobre sua vida, a infância privilegiada, os anos de estudo no exterior, o retorno ao Brasil para assumir a agência que herdara do pai. Em contrapartida, Isabela mantinha-se reservada sobre seu próprio passado. Você sabe quase tudo sobre mim, mas eu não sei quase nada sobre você, observou Leonardo numa sexta-feira, enquanto finalizavam a apresentação do novo posicionamento da agência. Não há muito para saber, esquivou-se ela. Cresci em Curitiba, estudei design, trabalhei em pequenas agências, vim para São Paulo buscando oportunidades. E esse tal de Tiago que ainda liga? Isabela ficou tensa. Ex-namorado, controlador, possessivo. Esse tipo de história que toda mulher já viveu de alguma forma. Leonardo assentiu, respeitando os limites que ela estabelecia, mas sentindo uma pontada de raiva por alguém que claramente a havia machucado. A tensão emocional entre eles crescia a cada dia, alimentada por olhares que duravam um segundo além do necessário e mãos que ocasionalmente se tocavam ao trocar documentos. Nenhum dos dois admitia, mas algo estava nascendo além da admiração profissional. No entanto, enquanto Leonardo parecia cada vez mais aberto à possibilidade de um novo começo, Isabela mantinha uma barreira invisível. As sombras de Tiago, as pressões financeiras e o medo de misturar trabalho com sentimentos mantinham-na cautelosa. Enquanto isso, Camila observava tudo com crescente desconforto. Ela conhecia segredos que nem Leonardo nem Isabela suspeitavam, e cada interação entre os dois parecia aproximá-la de uma revelação que preferia evitar. Você está brincando com fogo, advertiu ela a Isabela durante um raro momento em que voltaram a conversar. Não estou brincando com nada, defendeu-se Isabela. Somos apenas colegas. É o que todos dizem no começo, respondeu Camila com um olhar enigmático. Até que o passado bate à porta. A apresentação do novo posicionamento da Mendes em Associados foi um sucesso absoluto. O auditório repleto de clientes e parceiros aplaudiu de pé quando Leonardo e Isabela terminaram de mostrar a nova identidade visual e estratégia de comunicação da agência. Pela primeira vez em anos, a empresa parecia pronta para um verdadeiro salto para o futuro. Vocês formam uma dupla e tanto, comentou um dos diretores durante a comemoração que se seguiu. Leonardo sorriu discretamente para Isabela, que corou de leve enquanto tomava um gole de espumante. Mais tarde naquela noite, enquanto a maioria dos funcionários seguia para um bar próximo para continuar a celebração, Leonardo convidou Isabela para um jantar. Só nós dois, explicou ele. Precisamos comemorar adequadamente o que conquistamos. O restaurante ficava no alto de um dos prédios mais exclusivos da cidade. Do terraço, São Paulo parecia um mar de luzes que se estendia infinitamente. Sentados à mesa mais reservada, eles conversavam com uma intimidade que há semanas vinha se construindo. Acho que nunca te agradeci direito, disse Leonardo, após o garçom servir o vinho, por me fazer enxergar a agência com outros olhos. Eu que agradeço a oportunidade, respondeu Isabela. Poucos teriam dado uma chance para alguém como eu. Alguém como você? Sem contatos, sem experiência em grandes agências, sem nada além de talento puro, completou ele. Às vezes me pergunto por que demorei tanto para encontrar alguém como você. O olhar de Leonardo era intenso, fazendo Isabela desviar os olhos para a cidade lá embaixo. No prédio em frente, ela conseguia ver o escritório da agência, ainda com algumas luzes acesas. Parece que Camila ainda está trabalhando, comentou apontando para a janela iluminada. Leonardo franziu a testa. Estranho. Ela não costuma ficar até tarde. Naquele exato momento, Camila vasculhava a gaveta da mesa de Isabela. Seus movimentos eram rápidos e nervosos. Finalmente, encontrou o que procurava, uma pequena agenda de endereços. Folheando rapidamente, confirmou o que já suspeitava,
ao ver o nome e telefone listados sob mãe. Era a confirmação final de uma suspeita que a corroía há semanas. Na manhã seguinte, Isabela foi a primeira a chegar à agência, ainda radiante com a noite anterior. Leonardo havia sido um perfeito cavalheiro, limitando-se a um beijo no rosto ao se despedirem. Mas havia algo nos olhares trocados que prometia muito mais. Camila apareceu à porta de sua sala sem aviso, fechando-a atrás de si. Precisamos conversar. O tom não deixava dúvidas de que algo grave havia acontecido. Isabela indicou a cadeira em frente à sua mesa, mas Camila permaneceu de pé. Há quanto tempo você planejou isso? Perguntou Camila com voz controlada, mas carregada de tensão. Planejei o quê? Se aproximar de Leonardo, conseguir esse emprego, toda essa farsa. Isabela levantou-se, confusa e irritada. Do que você está falando? Estou falando de Helena Martins. Camila jogou a informação como uma bomba. Sua mãe! O sangue fugiu do rosto de Isabela. Como você sabe sobre minha mãe? Todo mundo nessa agência conhece Helena Martins, respondeu Camila com amargura. Ou pelo menos conhecia. Ela era a psicóloga que tratava Ana, a noiva de Leonardo. Isabela sentou-se novamente atordoada. Não estou entendendo. Ana estava lutando contra a depressão. Helena era sua terapeuta. Na noite do acidente, Ana saiu do consultório dela, transtornada após uma sessão. Leonardo culpa sua mãe por não ter percebido o estado emocional de Ana e permitido que ela dirigisse naquela condição. As palavras de Camila caíam como pedras sobre Isabela, que tentava processar o que ouvia. Impossível. Minha mãe nunca mencionou, nunca falou sobre nenhum paciente que... Claro que não. Ética profissional, cortou Camila. Mas agora tudo faz sentido. Você aparece do nada, consegue um lugar aqui e se aproxima dele. Pare! Isabela levantou a voz. Eu nem sequer sabia disso. Vim para São Paulo fugindo de um relacionamento abusivo, não para... Isso que você está insinuando. Camila deu uma risada seca. Que coincidência incrível, não? De todas as agências de São Paulo, você escolheu justo esta. Eu mandei currículo para dezenas de lugares, defendeu-se Isabela. Mas uma dúvida começava a se instalar em sua mente. Sabe o que é mais irônico? Continuou Camila. Fui eu quem pegou seu currículo na recepção naquele dia. Eu quem reconheceu o sobrenome. Eu quem colocou seu portfólio na mesa de Leonardo. Isabela a encarou perplexa. Por quê? Porque achei que seria justiça poética. Leonardo precisa enfrentar seus demônios. A filha da mulher que ele culpa por sua maior tragédia pessoal seria perfeito. Antes que a conversa pudesse continuar, a porta se abriu. Leonardo estava parado no umbral, o rosto pálido e os olhos fixos em Isabela. É verdade? Perguntou ele com voz quase inaudível. Helena Martins é sua mãe? O silêncio de Isabela foi resposta suficiente. Leonardo entrou e fechou a porta, mantendo-se distante como se ela fosse contagiosa. Você sabia quem eu era quando veio para cá? Não, exclamou Isabela, levantando-se. Eu juro que não sabia nada sobre você, sobre Ana, sobre qualquer ligação com minha mãe. Então é mera coincidência? A voz dele agora tremia de raiva. De todas as agências de São Paulo, você escolheu justo a minha. Mandei currículos para todo lugar. Estava desesperada por trabalho. Leonardo riu, um som frio e sem humor. Desesperada o suficiente para usar seu talento como forma de entrar na vida do homem que culpa sua mãe? Para quê? Vingança? Informações? Ou apenas para rir de mim pelas minhas costas? Não é nada disso. Lágrimas começavam a se formar nos olhos de Isabela. O que tivemos, o que construímos junto, foi real. Não houve nada real entre nós, cortou Leonardo, a voz agora gélida. Sua mesa deve estar vazia até o final do dia. Devastada e humilhada, Isabela assistiu Leonardo sair da sala sem olhar para trás. Camila permaneceu parada, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Você conseguiu o que queria, disse Isabela finalmente, enquanto reunia suas coisas. Qualquer que tenha sido seu plano, funcionou perfeitamente. Naquela mesma tarde, Isabela embarcou em um ônibus de volta para Curitiba, deixando para trás não apenas um emprego, mas um coração que apenas começara a se abrir novamente.
3 semanas se passaram desde a saída abrupta de Isabela da agência. Na Mendes em Associados, o clima era pesado. Leonardo havia se fechado ainda mais, passando horas trancado em sua sala, lidando com clientes apenas quando absolutamente necessário. O projeto de reposicionamento da marca, antes celebrado como um triunfo, agora avançava com a energia de um funeral. Camila observava tudo à distância, o peso de suas ações aumentando a cada dia. O que começara como uma tentativa de forçar Leonardo a enfrentar seus fantasmas, transformara-se em algo muito mais complicado, especialmente depois que ela descobriu, por meio de uma rápida pesquisa, que Helena Martins havia deixado de atender pacientes logo após o acidente de Ana, profundamente abalada pelo ocorrido. Numa sexta-feira chuvosa, Camila finalmente criou coragem e bateu à porta de Leonardo. "Posso entrar?" perguntou entreabrindo a porta, após ouvir um resmungo que interpretou como permissão. Leonardo estava de costas para a entrada, contemplando a cidade através da janela de sua sala. Não se virou quando ela se aproximou. "O que quer, Camila? Precisamos conversar sobre o que aconteceu, sobre Isabela." "Não há nada para conversar", cortou ele. "O assunto está encerrado." "Não está", insistiu ela, reunindo toda sua coragem. "Porque você não sabe de tudo." "Porque eu não contei tudo." Isso finalmente fez Leonardo virar-se. Seu rosto mostrava sinais claros de noites mal dormidas. "O que mais você escondeu?" Camila respirou fundo. "Isabela nunca soube de nada. Eu vasculhei as coisas dela. Confirmei que era filha de Helena. E deliberadamente provoquei toda essa situação." "Por quê?" "Porque..." Camila hesitou, lágrimas começando a se formar. "Porque eu uso seu luto e sua culpa para manipular você há anos, Leonardo." A confissão pairou no ar como fumaça. "Explique-se", exigiu ele, a voz perigosamente calma. "Eu era assistente de Ana também, não apenas sua. Naquele dia..." Camila lutava para manter a compostura. "Naquele dia do acidente, Ana me ligou do consultório de Helena, pedindo para eu ir buscá-la porque estava muito abalada. Eu disse que não podia, que estava ocupada com seus projetos urgentes." Leonardo empalideceu. "Ana me disse que tentaria ligar para você, mas eu sabia que você estava em uma reunião importante e pedi para ela pegar um táxi. Disse que reembolsaria depois." Camila enxugou as lágrimas que agora corriam livremente. Mas ela insistiu em dirigir. Disse que precisava do tempo sozinha para pensar. "Por que nunca me contou isso?" "Porque era mais fácil deixar você culpar Helena. Porque eu não suportaria ver seu olhar se soubesse que eu também tinha responsabilidade." Camila fez uma pausa dolorosa. "E depois, quando percebi como você se tornava mais dependente de mim, enquanto se isolava de todos os outros, isso me deu um propósito, um poder que nunca tive antes." Leonardo afundou em sua cadeira, atordoado com as revelações. Quando vi o currículo de Isabela, algo dentro de mim quis criar essa situação. Talvez para que tudo viesse à tona, talvez para punir a mim mesma, não sei. Camila parecia derrotada, mas Isabela é inocente em tudo isso. Ela nem sequer sabia quem você era para sua mãe. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho da chuva contra as janelas. Leonardo parecia estar processando anos de emoções reprimidas. "Todos estes anos", murmurou ele finalmente, "culpando pessoas erradas, fugindo da minha própria dor." "Sinto muito", disse Camila, consciente de que nenhum pedido de desculpas seria suficiente. "Onde ela está agora?" perguntou Leonardo, após mais alguns minutos de silêncio. "Voltou para Curitiba", foi o que ouvi da equipe de RH. Na semana seguinte, Leonardo pediu licença da agência por tempo indeterminado, deixando os sócios em estado de choque. Camila foi realocada para outro departamento, seu pequeno império como braço direito de Leonardo desmoronando rapidamente. Em Curitiba, Isabela havia retomado sua vida aos poucos. Voltou a morar temporariamente com a mãe, mas evitou tocar no assunto de Leonardo ou do que acontecera em São Paulo. Helena, respeitando o espaço da filha, não pressionou por detalhes, embora suspeitasse que algo grave havia acontecido. Isabela conseguiu um trabalho em uma pequena agência local, onde seu portfólio e a breve experiência na Mendes em Associados foram suficientes para impressionar.
A rotina simples e o acolhimento da cidade que conhecia tão bem ajudaram a cicatrizar lentamente as feridas emocionais. Numa terça-feira comum, enquanto almoçava em uma praça no centro da cidade, Isabela teve a estranha sensação de estar sendo observada. Olhou ao redor, mas não viu ninguém conhecido entre os transeuntes. O que ela não sabia é que, do outro lado da praça, Leonardo observava-a de longe. Ele havia chegado a Curitiba 3 dias antes, hospedado em um hotel discreto no centro. Ainda não tinha coragem de abordá-la, mas não conseguia ficar longe. Nos dias que se seguiram, Leonardo começou a frequentar eventos do setor publicitário da cidade. Era inevitável que seus caminhos acabassem se cruzando no pequeno circuito profissional local. De longe, ele a via, ativa, sorridente, criativa. Diferente da Isabela que conhecera em São Paulo, esta parecia mais à vontade em sua própria pele, menos defensiva, mais autêntica. Em vez de confrontá-la imediatamente, Leonardo decidiu dar-se tempo para entender seus próprios sentimentos. Pela primeira vez em anos, estava enfrentando o luto por Ana e a culpa que carregava de forma honesta, sem transferi-la para terceiros. Enquanto isso, começou a trabalhar discretamente como freelancer para pequenas agências locais, usando um pseudônimo. O trabalho simples, sem o peso da fama ou das expectativas, trouxe-lhe uma clareza que não experimentava há muito tempo. À noite, em seu quarto de hotel, Leonardo escrevia longas cartas para Isabela que nunca enviava. Em cada uma delas expunha um pouco mais de sua alma, preparando-se para o momento em que finalmente teriam coragem de olhar nos olhos um do outro novamente. Uma conferência sobre novas tendências em marketing digital reuniu a comunidade publicitária de Curitiba num hotel no centro da cidade. Isabela, agora coordenadora de criação da pequena agência onde trabalhava, chegou cedo para garantir um bom lugar. O auditório encheu-se rapidamente de profissionais ansiosos para ouvir o palestrante principal, um especialista vindo de São Paulo. Quando o nome Leonardo Mendes foi anunciado, Isabela sentiu o estômago afundar. Por um instante, considerou levantar-se e sair, mas algo a manteve paralisada na cadeira. Vê-lo subir ao palco, impecavelmente vestido como sempre, mas com olheiras perceptíveis mesmo à distância, provocou uma onda de emoções contraditórias. A palestra transcorreu com Leonardo demonstrando sua habitual competência, mas sem a arrogância que antes era sua marca registrada. Falava sobre adaptabilidade, sobre aprender com erros, sobre reconstrução, temas que pareciam estranhamente pessoais para uma apresentação técnica. Quando os olhos dele encontraram os dela na plateia, houve um momento quase imperceptível de hesitação em sua fala. Recuperou-se rapidamente, mas Isabela sabia que havia sido notada. Ao final, enquanto a multidão se dispersava para o coffee break, Isabela permaneceu sentada, incerta sobre como proceder. Foi Leonardo quem tomou a iniciativa, aproximando-se lentamente de sua fileira. "Oi", disse ele simplesmente, parando a alguns passos de distância. "Oi", respondeu ela, ajeitando nervosamente a pasta sobre o colo. "Não sabia que você estaria aqui. Estou morando em Curitiba há quase um mês." A informação a pegou de surpresa. "Morando?" "E a agência?" "Tirei uma licença." Leonardo hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. "Precisava resolver algumas coisas comigo mesmo." Um silêncio constrangedor pairou entre eles. "Sua palestra foi boa", comentou Isabela finalmente. "Obrigado." Ele olhou ao redor, notando que outros participantes os observavam com curiosidade. "Podemos conversar em um lugar mais reservado?" Caminharam lado a lado, até um pequeno jardim interno do hotel, mantendo uma distância segura um do outro. Sentaram-se em um banco de pedra, com a fonte ao centro criando um ruído branco que garantia alguma privacidade. "Camila me contou tudo", começou Leonardo sem rodeios, "sobre como ela manipulou a situação, sobre como você não sabia de nada." Isabela assentiu lentamente. "Imaginei que ela acabaria confessando." "Sinto muito pelo modo como reagi", continuou ele, "por não ter dado a você chance de se explicar. Você estava magoado. É compreensível." "Não, não é." Leonardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Isabela reconheceu de seus momentos de frustração na agência.
Eu passei anos culpando sua mãe por algo que não foi culpa dela. Passei anos fugindo da minha própria dor, transferindo-a para outras pessoas. Isabela ouviu em silêncio, surpreendida pela honestidade crua em suas palavras. Quando descobri quem você era, foi mais fácil continuar nesse padrão. Transformar você em vilã da história era conveniente para não enfrentar a verdade. E qual é a verdade? Perguntou ela finalmente. Que ninguém teve culpa no acidente de Ana. Nem sua mãe, nem Camila, nem eu. Foi apenas uma tragédia sem vilões. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela pela primeira vez. E que o que aconteceu entre nós durante aqueles meses na agência foi real, pelo menos para mim. Isabela desviou o olhar, fixando-o na água que jorrava da fonte. Por que está em Curitiba, Leonardo? O que veio buscar aqui? Não vim buscar nada. A resposta veio rápida e firme. Vim recomeçar, em um lugar onde posso ser apenas Leonardo, não o grande Leonardo Mendes. Ela o estudou por um momento, tentando discernir a sinceridade em suas palavras. Estou trabalhando como redator em uma agência pequena no Batel, continuou ele. Sem cargo de direção, sem meu nome na porta. Apenas escrevendo como nos velhos tempos. Como conseguiu isso sem que ninguém o reconhecesse? Leonardo sorriu levemente. Uso outro nome. E barba. Ele passou a mão pelo rosto, agora limpo. Tirei apenas para a palestra. Algo na simplicidade daquele gesto tocou Isabela mais profundamente do que qualquer explicação elaborada. Não estou pedindo nada, Isabela. Só queria que você soubesse a verdade e queria pedir desculpas cara a cara. Ela assentiu, ainda processando tudo o que ouvia. Obrigada por isso. Quando se despediram, mantiveram a mesma distância física, mas algo havia mudado sutilmente no espaço emocional entre eles. Não era perdão, ainda não, mas era um início de compreensão. Nas semanas seguintes, seus caminhos voltaram a se cruzar ocasionalmente em eventos do setor. As conversas, inicialmente tensas e breves, aos poucos tornaram-se mais naturais. Falavam sobre projetos, sobre tendências do mercado, evitando cuidadosamente qualquer menção ao passado compartilhado. Foi durante um workshop de storytelling que aconteceu o primeiro momento de genuína conexão. Designados ao mesmo grupo de trabalho, tiveram que colaborar em um exercício criativo. A facilidade com que suas ideias se complementavam permanecia intacta, como se o tempo e os eventos dolorosos entre eles nunca tivessem existido. Sentimos falta disso, não é? Comentou Leonardo enquanto caminhavam juntos após o evento. Do que, exatamente? Dessa sintonia criativa. Isabela sorriu levemente. Sim, sentimos. A amizade ressurgiu lentamente, construída sobre bases diferentes das anteriores. Leonardo não era mais o chefe poderoso, nem Isabela, a funcionária talentosa. Eram dois profissionais em pé de igualdade, cada um com suas próprias batalhas e vitórias. Em um sábado chuvoso, quase 3 meses após o reencontro na conferência, Leonardo convidou Isabela para tomar um café. Foi a primeira vez que se encontraram fora do contexto profissional desde São Paulo. O café era pequeno e aconchegante, o tipo de lugar que jamais frequentariam na capital paulista. Gosto da sua vida aqui, comentou Leonardo, observando a naturalidade com que Isabela cumprimentava o barista pelo nome. Você parece em casa. É porque estou, respondeu ela simplesmente. Este lugar, esta cidade, são parte de quem eu sou. Havia uma leveza em Isabela que Leonardo jamais tinha visto em São Paulo. E, ao mesmo tempo, havia nele uma humildade que ela nunca imaginara possível no antigo chefe. Ao fim da tarde, ele a acompanhou até seu apartamento, caminhando lado a lado sob a chuva fina que caía. O silêncio entre eles era confortável, como entre velhos amigos que não precisam preencher cada momento com palavras. Obrigada pelo café, disse ela ao chegarem à porta de seu prédio. O prazer foi meu. Leonardo hesitou por um momento antes de se inclinar e dar-lhe um beijo suave na bochecha. O gesto, simples e contido, carregava o peso de tudo o que haviam vivido e a promessa do que ainda poderia ser. Uma quinta-feira comum transformou-se no ponto de virada que nenhum dos dois poderia prever. Isabela havia convidado Leonardo para jantar com alguns colegas da agência onde trabalhava. Era uma comemoração informal,
por terem conquistado um novo cliente importante, uma rede de escolas de idiomas que decidira apostar na pequena agência em vez das gigantes do mercado. O restaurante escolhido era despretensioso, mas acolhedor, o tipo de lugar onde os garçons conhecem os clientes frequentes pelo nome. Leonardo chegou alguns minutos atrasado, encontrando o grupo já animado em torno de uma mesa grande. Isabela o recebeu com um sorriso caloroso, apresentando-o simplesmente como um amigo redator freelancer. "Este é o Leonardo", disse ela aos colegas. "Ele tem me ajudado com alguns projetos." Leonardo aceitou o papel de coadjuvante com uma tranquilidade que teria sido impensável meses antes. Sentou-se entre um designer júnior e um dos atendimentos, participando da conversa sem tentar dominá-la, rindo das piadas internas que não compreendia totalmente. A noite transcorria perfeitamente quando Carlos, um dos sócios da agência, chegou inesperadamente. Homem alto, de cabelos grisalhos e presença marcante, ele cumprimentou a todos efusivamente antes de fixar o olhar em Leonardo. "Não acredito", exclamou Carlos abrindo um largo sorriso. "Leonardo Mendes, o que o grande tubarão de São Paulo está fazendo em nossa humilde Curitiba?" Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Todos os olhares se voltaram para Leonardo, que mantinha uma expressão neutra, e depois para Isabela, cujo rosto havia perdido toda a cor. "Vocês não sabiam?" continuou Carlos, sem perceber a tensão que havia criado. "Este homem é uma lenda viva da publicidade brasileira. Fomos jurados juntos no Festival de Cannes há 3 anos. Leonardo limpou a garganta. "Carlos, que surpresa agradável. Não sabia que você era sócio desta agência." "Sócio majoritário, meu amigo." Carlos puxou uma cadeira e se sentou. "E você, o que faz aqui? Espionagem industrial?" Brincou, ainda alheio ao clima pesado. "Estou de licença, trabalhando como freelancer por um tempo." Quanto desperdício de talento! Carlos virou-se para a mesa. "Sabiam que a agência dele é uma das 5 maiores do país? Este homem tem mais prêmios internacionais que todos nós juntos." A conversa animada de antes havia sido substituída por murmúrios educados. Isabela permanecia em silêncio, mexendo no guardanapo com uma intensidade desnecessária. Quando finalmente teve coragem de olhar para Leonardo, encontrou nele uma expressão que misturava culpa e resignação. Sentiu seu estômago afundar com a confirmação do que suspeitava. Ele havia deliberadamente ocultado sua verdadeira identidade de seus novos colegas. O jantar terminou mais cedo do que o planejado. Enquanto o grupo se dispersava, Leonardo tentou se aproximar de Isabela, que o evitava claramente. "Podemos conversar?" pediu ele quando finalmente conseguiu alcançá-la do lado de fora do restaurante. "Sobre o quê? Sobre como você mentiu para todos?" "Para mim? Não menti", defendeu-se Leonardo. "Apenas omiti alguns detalhes." "Detalhes?" Isabela riu sem humor. "Você se apresentou como um simples redator freelancer por mais de 3 meses. Deixou que meus colegas, meus amigos, te tratassem como igual, quando na verdade... Na verdade o quê? Sou igual a eles, Isabela. Talvez tenha mais experiência, mais reconhecimento, mas somos todos profissionais do mesmo ramo." Ela balançou a cabeça frustrada. "Por que esconder quem você é? O que pretendia com isso?" Leonardo hesitou, percebendo que tinha chegado o momento da verdade que tanto adiara. "Queria que você me conhecesse sem o peso de quem eu fui", admitiu finalmente. "Queria ser apenas Leonardo, não o grande Leonardo Mendes, não o ex-chefe, não o homem que te demitiu injustamente." A sinceridade na voz dele fez Isabela recuar um pouco em sua indignação. "Você poderia ter me contado, pelo menos. E você teria agido naturalmente comigo se soubesse que eu estava escondendo minha identidade dos seus colegas. Teria mantido o segredo?" Isabela não respondeu imediatamente, reconhecendo a complexidade da situação. "De qualquer forma, agora todos sabem", continuou ele, "e provavelmente estão se perguntando que tipo de história existe entre nós." "Que tipo de história existe entre nós, Leonardo?" A pergunta saiu quase como um sussurro. Ele a olhou intensamente, dando um passo em sua direção. "O tipo de história que ainda está sendo escrita, se você quiser." Ficaram em silêncio por alguns instantes, o barulho do trânsito noturno como único fundo para o momento. "Não sei se consigo confiar em você", confessou Isabela finalmente,
Compreensível. Leonardo assentiu. Mas pela primeira vez em muito tempo estou sendo completamente honesto. Comigo mesmo e com você. A declaração pairou entre eles como uma ponte frágil, mas real. A primeira construída sobre bases verdadeiras. Vamos andar um pouco? Sugeriu Leonardo. A noite está agradável. Para sua surpresa, Isabela concordou. Caminharam lado a lado pelas ruas do centro histórico de Curitiba, conversando com uma franqueza que nunca haviam permitido antes. Leonardo contou sobre sua decisão de deixar temporariamente a agência em São Paulo, sobre como a simplicidade da vida em Curitiba o havia ajudado a reencontrar o prazer no trabalho criativo, sem as pressões da fama e do poder. Isabela, por sua vez, compartilhou como o retorno à cidade natal a havia reconectado com suas verdadeiras motivações profissionais. Falou sobre sua mãe, sobre como Helena havia enfrentado anos difíceis após o acidente de Ana, culpando-se apesar da absolvição no processo ético que enfrentara. Ela gostaria de te conhecer, disse Isabela, surpreendendo a ambos com a sugestão. Para encerrar esse ciclo de culpa mútua. Eu gostaria disso, respondeu Leonardo com sinceridade. Quando chegaram ao apartamento de Isabela, havia entre eles uma nova compreensão, uma aceitação do passado compartilhado e das feridas que ainda cicatrizavam. Posso te ligar amanhã? Perguntou ele. Pode, respondeu ela, e então acrescentou. Podemos tomar um café no sábado, só nós dois. Leonardo sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Eu adoraria. O momento pedia um gesto de despedida. Um aperto de mão seria formal demais. Um abraço talvez íntimo demais. Foi Isabela quem resolveu o dilema, inclinando-se para dar um beijo leve na bochecha dele. No entanto, quando seus rostos se aproximaram, algo mudou. Um movimento sutil, talvez de ambos, transformou o gesto planejado em algo diferente. Seus lábios se encontraram brevemente, um toque suave, quase hesitante, mas inegavelmente intencional. Foi um beijo calmo, sem a urgência da paixão desenfreada, mas com a profundidade de quem conhece o valor do momento. Um beijo de recomeço, de duas pessoas que haviam atravessado tempestades para encontrar um ao outro novamente, desta vez sem mentiras ou omissões entre eles. Quando se separaram, não havia constrangimento, apenas uma certeza silenciosa de que, independentemente dos erros do passado, o futuro oferecia uma nova página em branco. Até sábado, murmurou Isabela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Até sábado, repetiu Leonardo, afastando-se lentamente, com a sensação de que, pela primeira vez em muitos anos, estava exatamente onde deveria estar. O outono havia chegado a Curitiba com suas tardes douradas e noites frescas. Da janela do pequeno escritório no quarto andar de um prédio comercial na Rua 15, Isabela observava as folhas secas dançando na calçada. 6 meses haviam se passado desde aquela noite em que tudo mudara, desde o beijo que selara não um final feliz, mas um recomeço honesto. A placa na porta anunciava em letras simples: Martins em Associados, Comunicação e Design. A pequena agência contava com apenas 8 funcionários, mas já conquistara clientes importantes no mercado local. Isabela sorriu ao ouvir a porta se abrir atrás dela. Café? Leonardo entrou segurando 2 canecas fumegantes. Vestia calças jeans e uma camisa social com as mangas dobradas até os cotovelos. Um visual que jamais teria adotado em seus dias de executivo em São Paulo. Você lê pensamentos agora? Brincou ela, aceitando a caneca com gratidão. Não, apenas conheço seus horários. 3h30, pausa para café e crise existencial olhando pela janela. Isabela riu, reconhecendo o padrão que ele apontava. Estou pensando na proposta da escola de idiomas. Eles querem expandir a campanha para todo o Sul. Leonardo assentiu, sentando-se na poltrona ao lado da janela. Seu papel na agência era discreto, consultor criativo e sócio minoritário. Havia investido parte de suas economias no empreendimento de Isabela, mas fazia questão de manter-se em segundo plano. Era ela quem liderava as reuniões, quem fechava os contratos, quem dava a palavra final nos projetos. O que acha? Perguntou ela, sentando-se à sua frente. Acho que você já sabe o que fazer, respondeu ele simplesmente. Sempre sabe.
A relação deles havia evoluído com a mesma cautela de duas pessoas que já conheceram o sabor do desastre. Não moravam juntos. Ele mantinha um apartamento no bairro do Água Verde. Ela continuava no mesmo lugar de antes. Não usavam rótulos. Namorados parecia juvenil demais. Companheiros formal demais. Eram simplesmente Leonardo e Isabela, dois adultos construindo algo que não precisava de definições apressadas. A vida profissional também encontrara seu equilíbrio. Leonardo mantinha contato com a agência em São Paulo, agora tocada por um conselho de diretores, mas não tinha planos de retornar. Suas visitas à capital eram breves e específicas, reuniões de acionistas, alguns clientes antigos que insistiam em sua consultoria. O telefone de Isabela tocou, interrompendo o momento. Ela atendeu com profissionalismo, discutindo detalhes de um projeto, enquanto Leonardo voltava para sua mesa no outro lado do escritório. Observou-a trabalhar, admirando a confiança que emanava dela agora, tão diferente da jovem insegura que desmaiara na escada de sua agência 1 ano atrás. Mais tarde naquele dia, enquanto jantavam no pequeno apartamento dela, o assunto da expansão da agência voltou à tona. Carlos ligou hoje, comentou Isabela, enquanto servia a salada. Ofereceu sociedade na agência dele novamente. E o que você respondeu? Leonardo manteve o tom casual, embora ambos soubessem que a proposta era tentadora. A agência de Carlos era muito maior, com escritórios em 3 estados. Que estou feliz onde estou. Ela sorriu, passando-lhe o prato. Que prefiro construir algo do zero, mesmo que demore mais. Leonardo assentiu, sentindo um misto de orgulho e alívio. Ele mencionou algo sobre mim? Claro. Disse que é um desperdício você esconder-se nesse buraco, quando poderia estar comandando contas nacionais. Ambos riram. Carlos nunca entenderia a escolha de Leonardo. Poucos entendiam. E sua mãe, como está? Perguntou ele, mudando de assunto. Bem melhor desde que vocês conversaram. Isabela fez uma pausa, servindo-se de água. Ela perguntou se vamos ao aniversário dela no próximo mês. O encontro entre Leonardo e Helena havia acontecido 3 meses antes. Um almoço tenso que gradualmente se transformara numa conversa honesta sobre perda, culpa e absolvição. Não saíram como amigos, mas como pessoas que finalmente podiam respirar sem o peso de um passado mal resolvido. Claro que iremos, respondeu Leonardo. Comprei o presente semana passada, na verdade. Isabela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você nunca me disse. Algumas surpresas ainda são permitidas, não? Depois do jantar, sentaram-se na pequena varanda. A noite estava fresca e Isabela se enrolou em um cobertor. Leonardo passou o braço ao redor dela, puxando-a para mais perto. Camila ligou hoje, comentou ele após algum tempo. Isabela enrijeceu levemente ao ouvir o nome. Sua relação com Camila permanecia complicada, mesmo depois de tantos meses. O que ela queria? Está se mudando para o Rio. Conseguiu um emprego em uma produtora de conteúdo. Leonardo fez uma pausa. Perguntou se poderia nos visitar antes de ir. Isabela ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. E o que você disse? Que precisava falar com você primeiro. Ela suspirou, recostando a cabeça no ombro dele. Acho que está na hora de virarmos essa página também. Leonardo beijou-lhe o topo da cabeça, sentindo um nó de emoção na garganta. Era isso que mais o fascinava em Isabela. Sua capacidade de perdoar, sem ignorar as cicatrizes, de seguir em frente, sem fingir que o passado não existira. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro, enquanto a cidade se aquietava. Não era um silêncio desconfortável, mas sim o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Às vezes penso em como chegamos até aqui, murmurou Isabela. Todas as coincidências, os mal-entendidos, as decisões erradas, e ainda assim aqui estamos. Aqui estamos, repetiu ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Não viviam um conto de fadas. Havia discussões, frustrações, dias difíceis, na agência e fora dela. Leonardo ainda lutava contra velhos hábitos de controle. Isabela ainda tinha momentos de insegurança. Mas havia também risadas compartilhadas, projetos conjuntos, pequenas vitórias celebradas a 2.
Estavam construindo algo que nenhum deles havia experimentado antes. Um amor sem salvadores ou vítimas, sem dívidas ou cobranças. Um amor de iguais, imperfeito e honesto, que não prometia finais perfeitos, mas oferecia começos verdadeiros a cada dia. Quando a noite esfriou ainda mais, entraram de mãos dadas. Não precisavam de declarações grandiosas ou juras eternas. O essencial já estava ali, em cada gesto cotidiano, em cada olhar cúmplice, em cada silêncio compartilhado que, aos poucos, transformava dois caminhos solitários em uma única estrada. E talvez fosse essa a maior conquista de ambos. Aprender que o amor real não era feito de grandes gestos dramáticos, mas da coragem de mostrar-se verdadeiro, dia após dia, nas pequenas coisas que constroem uma vida compartilhada. Você acabou de mergulhar na história de Leonardo e Isabela, dois corações que precisaram enfrentar o passado para construir um futuro juntos. Se esta narrativa tocou seu coração, se você se identificou com as lutas, os erros e as segundas chances que permeiam este conto, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. Seu like e compartilhamento ajudam esta história a alcançar outras pessoas que também acreditam no poder da honestidade e do recomeço. E você? De que canto do Brasil ou de que país está assistindo a este vídeo? Talvez de Portugal, Angola ou Moçambique? Ou quem sabe de outro lugar onde nossa língua portuguesa ecoa? Conte nos comentários. E se gostou desta viagem emocional, inscreva-se no canal para mais histórias que falam diretamente ao coração. Afinal, como Leonardo e Isabela nos ensinam, às vezes é preciso dar alguns passos para trás antes de encontrar o verdadeiro caminho para frente.